Olá a todos, aqui direto do estúdio da Código Kid PodTech, o programa que trata de tecnologia e inovação de Quixadá para o mundo. Hoje com o tema Programação e Tecnologia para crianças e adolescentes de todo o Brasil. A gente conta com a presença do Litbasque, Tchim, Arnaldo, João e o Isaac na assistência ali. Isaac, e para a gente tratar sobre esse assunto, inicialmente a gente quer dizer da nossa solidariedade com o povo gaúcho, que tem passado por uma tragédia assim, né, que todos têm acompanhado de forma muito violenta. A população gaúcha hoje do Rio Grande do Sul se depara com uma situação que deixa todo o Brasil unido em prol dessa causa, de entender a importância de ter solidariedade com esse povo, de ajudar, quem puder estar ajudando, somando força, é muito importante. Não está divulgando notícias falsas, não está fazendo com que as informações que giram em torno dessa tragédia ecoem de forma negativa, porque o que a gente precisa nesse momento é somar força com nossos irmãos gaúchos. É aquela coisa, né? Quem pouco ajuda, muito atrapalha. Exatamente. E aí, para a gente tratar hoje sobre a importância da programação na infância e na adolescência, a gente tem em mente o quanto é necessário entender esse contexto da inovação nos nossos dias atuais. Porque o mundo está mudando e com ele a educação também. A dinâmica em sala de aula mudou muito nas últimas décadas. E hoje a inovação é uma das palavras-chave para que os estudantes possam ter uma ótima experiência em classe e assim aprender de maneira realmente eficiente. Uma dessas novidades é o uso da programação na escola. Uma iniciativa que tem ganhado muitos adeptos ao redor do mundo inteiro. Além de favorecer o contato dos estudantes com recursos digitais desde cedo, essa estratégia ajuda muito no desenvolvimento cognitivo das crianças e dos adolescentes. E aí, para a gente poder conversar um pouco sobre isso, as pessoas que têm mais pertinência temática para tratar sobre essa questão é o Lit, professor de programação, desenvolvimento de games da Código Kid, Arnaldo também web design, também já com uma longa experiência, né, em torno do uso da tecnologia e da programação como recurso de inclusão e de desenvolvimento profissional. E aí, Lit, eu já queria dar as boas-vindas e dizer como é que você entende esse momento e essa importância de trazer a programação enquanto um recurso elementar na formação das crianças e adolescentes do nosso Brasil. Pronto, obrigado. Nossa, bom, gente, obrigado mais uma vez por estarem aqui acompanhando a gente. Quero agradecer, né, porque é um trabalho que a gente vem fazendo e a gente já está aqui no 4º programa e é muito gratificante ter a oportunidade de fazer parte disso. Assim como é gratificante fazer parte desse processo de educação de crianças na área da tecnologia e da informação, porque é uma coisa que eu venho martelando há muito tempo, que é uma coisa que toda escola deveria ter. Que, voltando um pouquinho no passado, quando eu cheguei aqui em Quixadá, em 2020, a gente encontrava muitos cursos de informática nas escolas, como projetos sociais, e também tinha os CRAS, não era CRAS, eram os polos, né, que tinham cursos de informática gratuitos também. Também tinha empresas privadas que tinham isso, e simplesmente hoje em dia a gente não vê mais, não com aquela frequência. E então uma coisa que passou a fazer mais parte do nosso dia a dia, parece que aqui, não sei se foi só em Quixadá ou se nas outras regiões também, mas aqui dentro do que eu percebi, foi uma coisa que parece que se tornou algo que não tem importância e deveria ser o contrário. E conforme os anos foram passando, a tecnologia foi ficando mais presente nas nossas vidas. Tanto dos adultos como das crianças. Agora, hoje em dia, criança de 1 ano, 2 anos já está lá com o celular na mão, vendo YouTube. Claro, não está programando, não está trabalhando, mas já está tendo contato.
Então é bom que elas cresçam já tendo a noção do que é, já tendo a maturação da coisa, até para não caírem na coisa de se ter uma dependência, que infelizmente a gente tem muito disso, que as pessoas têm a tecnologia, os celulares, os smartphones, os games, eles têm como dependência e não como ferramenta. Infelizmente é uma coisa que a gente vê muito. Eu já vi vídeo de avião, de ônibus, que é proibido usar celular. Já vi vídeo de criança lá nos Estados Unidos, que as crianças são bem mais viciadas que as nossas brasileiras, mas coisa de gritar, de dar PT, de ter que parar o voo. E é uma coisa assim, que se a gente não cuidar, a gente pode chegar lá, porque é tudo uma questão psicológica. Você tem que saber o que você está usando e usar do jeito certo. Então é muito importante que desde cedo que as crianças saibam utilizar a tecnologia, as ferramentas, celulares, computadores, os videogames, saberem o que são e como utilizar, para não se deixarem serem dominadas por aquilo. Enquanto instrumentos. Enquanto instrumento. Enquanto instrumentais. E aí, Arnaldo, como é que tu vê esse contexto, né? E como é que tu pensa assim? Que tema sensacional, porque se envolve muito o aprendizado da criança. Porque esse tema, eu não sei quem vai estar nos ouvindo, tipo governador ou alguém que tenha um nome maior em relação a isso, algum gestor de educação, que na verdade já era para ter essa introdução de programação nas escolas. Já era para ter no quadro da escola. Educação básica, né? Exatamente, da questão básica. E, assim, como eu sou pai de 2 filhos, eu tento sempre puxar ele para esse lado de TI, porque é uma evolução. É o futuro, né? Tanto a questão de games, de inteligência artificial, porque como é um tema bastante que as mães têm um certo preconceito, porque não entende. Mas por que meu filho deve entrar agora, sendo que é algo muito difícil? Primeiro que quando o seu filho ingressa, ele vai ter vários leques de oportunidade futuramente, como de aprendizado. Eu acredito como a Código Kid, que vocês podem ter uma noção de evolução do que as crianças estão tendo, desde quando entraram aqui, que não sabiam de mais ou menos nada, até a certificação deles, na verdade. O Lich pode falar, o Círio também, sobre como que é essa evolução e a importância desse tema, para a gente poder trazer, principalmente para os pais. Arnaldo e o Lich trazem assim uma visão muito esclarecedora sobre a importância da programação na infância. Porque países de primeiro mundo, Suécia, Canadá, eles têm programação já na infância, a partir dos 5 anos de idade, no currículo escolar, né? E aí, na nossa experiência aqui da Código Kid, o que a gente tem visto de maturação dessas crianças, né, Lich? Com a lógica da programação, né, um pensamento lógico, a robótica, né, que tem feito assim um trabalho dos meninos organizarem, né, as atividades, o passo a passo de compreender como é que é a construção de um personagem, de um cenário, do movimento, né, em torno dos games, por exemplo. E isso faz com que a gente tenha, de certa forma, muita esperança com o uso da tecnologia, né? Mas aí, como é que tu vê, Lich, o impacto disso na formação da criança no hoje e no futuro dela? Pronto. É como eu sempre tento falar para os pais quando a gente conversa aqui com eles. Mas eu tenho uma observação quanto à fala do Arnaldo. Eu não sei se eu entendi direito. Você disse que algumas mães têm algum preconceito. Você falou essa palavra, não sei. Sobre trazer os filhos, que é muito cedo, que é uma coisa muito difícil. Você falou algo assim, não foi? Sim. Pronto. Mas por incrível que pareça, a maioria dos nossos alunos que são trazidos aqui são pelas mães. É uma muito coisa que embora a gente observou. também a gente tenha tido uma experiência que é em cima dessa constatação do Arnaldo, né? Que alguns pais e mães dizem, levar meu filho para a escola para jogar, né? Assim, como se fosse só para jogar, como se fosse uma locadora, e né? entra aquele negócio aí de a pessoa não entender o que é e já, por não ter te dar o contato, achar que é uma brincadeira, não achar que é um aprendizado. Agora, repete a pergunta. Como é que tu vê, assim, a importância dessa formação, né? Do saber tecnológico, né? Que para além da tecnologia, porque muitas vezes as pessoas confundem um celular, um computador, uma TV com tecnologia. E na realidade são equipamentos tecnológicos. Nós estamos falando aqui de saber tecnológico, né? Que é a informação que tem, né, em torno do aprendizado a partir da programação. Como é que esse saber, esse conhecimento impacta a vida da criança,
né? De forma positiva, evidentemente, no hoje e no amanhã. Como é que tu vê isso? Pronto, eu já lembrei o que eu ia dizer. Às vezes quando a gente conversa com os pais, eu falo, ó, ele vai começar a fazer o curso, ele vai começar a entender, ele vai ver o que são, por exemplo, o curso de games, que cada curso tem a sua segmentação. Aí o que é que eu falo no curso de games? Ó, o que é o curso de games? Ele vai entender o que são jogos, o que são os gêneros dos jogos, o que são tipos de gráfico, como construir um personagem, como construir um cenário, o que é o nível de dificuldade do jogo, qual é o som a ser usado naquele momento, o que é a trilha sonora, o que é a escala da dificuldade, o que é a construção não é cenário, é da narrativa do jogo, da história. Tem a física, que também faz parte da programação do estilo, dependendo do estilo do jogo. Também tem a questão do game design, que é o personagem vai pular, ele vai atirar, ele vai correr. Então a gente fala, vou levar meu filho para jogar. Não, porque um jogo, quando você pega um jogo para jogar, você tem muitas noções de muitas coisas que às vezes você tem muito mais do que, por isso que eu falo, não existe como você comparar um livro com um videogame, porque são duas experiências completamente diferentes. E nenhum é mais importante que o outro, nenhum é melhor que o outro, porque são duas áreas completamente distintas. Claro, se você for jogar um livro, se você for ler um livro, você vai ter uma coisa, você vai ter uma imersão diferente. Mas se você for jogar um jogo baseado num livro, você vai ter uma imersão, às vezes maior, às vezes melhor. Mas tem gente que não, tem gente que prefere só ler o livro, como tem gente que prefere ver um jogo, como tem gente que prefere ver um filme, como tem gente que prefere ler o livro. Isso vai de cada um, mas todos são experiências completamente diferentes. E que uma não exclui a outra. E uma não exclui a outra, cada uma tem a sua própria importância. E é isso que eu falo. Ó, ele vai aprender isso. Mas cada uma dessas coisas ele vai ter... E outra, ele não vai sair fazendo o jogo daqui a um mês. Apesar que tem aluno aqui que já fez isso, né? Um mês, chegou aqui com um mês. Ó, tio Leite, eu fiz um jogo. Sério? E já tinha feito um joguinho lá. Bernardo Araújo. Se ele pudesse, ele estaria aqui. E com certeza ele está assistindo a gente. Um abraço, viu, Bernardo? E aí, Bernardo, menino bem. E a Gabi também, viu? A Gabi também, programadora, desenvolvedora de jogo. Isso aí. 10 anos. 10 aninhos. 10 aninhos. Mas é isso que eu vivo dizendo. Ó. Eles não vão estar daqui a um mês fazendo um jogo 3D, fazendo um blockbuster, Minecraft, um Roblox. Mas é um aprendizado que mesmo que eles não já saiam sabendo fazer tudo, cara, é uma coisa que eles nunca vão esquecer. Porque é como você diz, lógica de programação é uma coisa que vai treinando a sua cognição, a sua capacidade. É como andar de bicicleta. Quanto mais você pratica ela, melhor você vai ficar. E você não vai esquecer. Claro, você pode esquecer como você mexe no programa, como você mexe no Game Maker, como você mexe no Construct, mas você nunca vai esquecer a lógica das coisas. Porque todo programador é isso. Eles têm lá 300 milhões de linguagens para aprender, mas a lógica é sempre a mesma. Ele só tem que a base é a mesma. Ele só tem que aprender como que se adapta, como é que se escreve a linguagem naquela coisa, entendeu? Naquela linguagem. E é isso. As crianças, principalmente com essas idades de 7, 8 anos, que é a fase que elas começam a desenvolver o pensamento complexo, é a fase mais importante para elas começarem a estudar esse tipo de coisa. E a gente fala assim, estudar de um jeito que não é, bora, pega esse livro, lê todo. É um negócio que a gente vai tentando fazer de um jeito que ela não sinta-se pressionada, que ela vá usando a própria criatividade, se desenvolvendo, fazendo as coisas que gosta, fazendo no tempo dela, tentando sufocar, porque já tem escola, já tem isso, já tem aquilo. Então a gente tenta fazer as coisas de um jeito que seja no tempo da criança, do adolescente, que ela consiga fazer as coisas no seu ritmo. E é isso. E isso, com certeza, com o tempo, ela vai pegando essas coisas que ela vai aprendendo e vai levando para o dia a dia, porque ela vai aprendendo a pensar melhor, ela vai ser mais criativa, ela precisar fazer um trabalho na escola, um cartaz, alguma coisa, um desenho, isso tudo que ela está aprendendo, ela já vai conseguir desenvolver com aquilo que ela aprendeu, com aquilo que ela já conhece. Então é um trabalho assim que só escala, e ela vai levar isso para o resto da vida. A gente falou de um exemplo, que é como é a casa aqui do Código Kid, né? Que é a escola de programação, só que falou mais de game, mas imagina só, não é somente game. Tanto a questão do trabalho em equipe,
matemática, questão de você se sentir desafiado aí buscar como resolver. Por exemplo, ele deu um exemplo da menina de 10 anos que conseguiu fazer um jogo. O que ela fez para poder ter que ir atrás em casa? Deu aquela motivação de poder, eu tenho que fazer, eu tenho que aprender, eu tenho que mostrar para o meu professor que eu consegui fazer um jogo. Para você ver como é tão importante esse tema trazer para as crianças, né? E assim, Arnaldo, eu estava até lembrando de ti, quando a gente observando a construção dos jogos aqui com os meninos na escola, Código Kid, observamos que o design que eles criam em cima do projeto deles, em torno dos jogos, é um design da vivência deles. É a plantinha que tem lá no jardim da vovó, é o cachorrinho que tem lá na casa do meu tio. Então, o desenho e a compreensão de mundo deles, a partir da vivência e da experiência deles, é transmitida para dentro dos seus projetos, né? E aí você, como design também, eu queria que você trouxesse a sua compreensão de que forma é que a linguagem de programação ajuda a desenvolver outras linguagens, né? Como a linguagem do português, a linguagem do inglês, né? Exatamente. E a linguagem das diferentes formas de programação, né? Porque são várias linguagens. E aí, como é que tu vê isso, assim? É como programar é como contar a história, tipo, para mim, né? Por exemplo, você tem aquela dificuldade, pelo menos na parte de jogos, você tem que colocar aquela dificuldade no âmbito que a pessoa possa se desafiar a chegar numa fase X. Então, por exemplo, no aprendizado de programação, você não pode levar para a criança já o código em si, tem que fazer aquelas micro-interações, que são aquelas animações que você coloca, tem até várias plataformas, principalmente da Microsoft. Microsoft patrocina nós. É isso aí. Aí tem até plataformas que fazem com que tenha tipo uma narrativa que a pessoa começa do zero até chegar no nível que ela já tem a noção do que está fazendo. Eu não sei se respondeu a sua pergunta, mas voltado para design tem que ter micro-interação, tem que trazer esses animes, esses games como Mario Bros, trazer para que a criança sinta que motivada, além de fazer como você falou, de ter aquela vivência e colocar isso no desenvolvimento dela, no momento, no dia a dia, na narrativa dos jogos, como você mesmo falou. Então eu acredito que deve ser isso. Isso é muito importante, né? Porque assim, sinceramente, eu tive uma dificuldade enorme na escola quando a gente se deparava com a leitura da literatura do século XIX, por exemplo, né? Para mim era uma coisa tão distante, assim, tão complicada para acessar aquela linguagem, aquela narrativa, aqueles conceitos, né? Nossa. E hoje, como o Lite colocou, a gente tem um conteúdo específico, uma metodologia específica, uma didática específica, levando em consideração a vivência do aluno, né? Levando em consideração o estado emocional do aluno. Às vezes o aluno chega cansadinho, né, Lite? Aí o Lite vai, percebe, né, trabalha com mais leveza, né, em relação a alguns conteúdos e sempre entendendo a vivência da criança. Porque hoje, a gente não pode negar a leitura do livro, porque inclusive nos próprios jogos, na programação, requer muito conteúdo, né? E esses conteúdos vêm a partir dessa leitura e dessa observação de mundo, dessas vivências, né? Mas uma coisa que a gente não pode negar também é a experiência do aluno, o emocional do aluno, né? O Vygotsky, um teórico da educação, ele vai dizer que você aprende aquilo que você tem afinidade, aquilo que você tem afetividade. Então, os jogos são ferramentas que ajudam bastante a gente mergulhar nesse mundo da tecnologia para empoderar essas crianças a conhecer, né, e a poder se transformar também em construtores, né, que não sejam só passivos do ponto de vista de só assistir, de só jogar, que elas também possam construir, que elas também possam manipular, né? E aí, Lite? E outra, né, a gente vê também uma evolução social, porque, tipo, tinha aluno aqui que quando chegou assim era quietinho, aí a gente achava assim, pode ser tímido, mas a gente percebia que na verdade eles tinham algum problema assim de comunicação, como todo mundo tem, às vezes até na própria escola, muita gente, muita pressão, e às vezes a pessoa não tem nem oportunidade de se expressar, de mostrar o que faz, o que gosta, e com pouco tempo já se transformou, já chegava brincando, já
Tem uns aqui que estão aqui todo dia e que gostam de vir para cá e que a gente brinca, que a gente conversa, que bate papo e vai se interagindo com os outros e vai se transformando num outro ambiente que era coisa que eu jamais imaginei ver esse tipo de transformação. E é isso, é um movimento assim incrível que a gente vê. E isso, claro, tem a ver só com a programação, também é a forma que a gente leva, como você falou, né? A gente tenta perceber o momento que eles estão, o dia que eles estão, como está o humor, e a gente vai tentando fazer eles se sentirem bem, que é o nosso objetivo, ensinar, mas fazer eles se sentirem bem, sentirem, como é que se diz? Acolhidos. E é esse o nosso objetivo, ensinar, acolher e fazer eles se divertirem, que é o principal. Porque eu acho que se a gente fosse aquele ensino lá, apesar de a gente ensinar robótica, a gente não ensina eles a serem robôs. A gente ensina eles os fundamentos da robótica. E é isso que é o grande diferencial da gente. Então, assim, eu percebo evoluções que, assim, para mim era uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Porque também eu nunca tinha parado para pensar em um dia eu ser professor de criança, de adolescente, nunca tinha pensado nisso. E quando eu comecei, eu achei, assim, nossa, foi uma experiência muito boa. Porque é muito bom ver eles evoluindo, aprendendo, mostrando coisas, assim, chega pra gente e fala, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, terminei meu código, e ver eles vibrando, comemorando quando eles conseguem fazer uma coisa muito gratificante. É muito massa, é muito massa. O Linus Torvalds, ele bateu lançou uma eu não sei se foi polêmica, talvez seja, que programação não era para todo mundo. Então, como você tem mais experiência com crianças, como você vê, eu sei que várias pessoas têm tipo diferente, têm comportamentos diferentes. Então, como que você vê essa questão do Linus Torvalds dizendo que programação não é para todo mundo, com a vivência que você já tem hoje como professor, Gil? Pronto, assim, eu posso concordar em parte com ele, mas não é aquilo. Tem gente que não gosta de matemática, mas por isso a pessoa não vai estudar matemática? Porque matemática, querendo ou não, ela faz parte de tudo na nossa vida. Assim como o português. Que se a gente não estudasse português, apesar de eu ser uma pessoa que não gosta de português, na escola eu não gostava, nunca gostei, eu detesto gramática, mas eu estudei o máximo que eu pude, eu sempre tento falar assim, de um jeito que todo mundo possa me compreender, não certinho, mas eu tento sempre usar o que eu aprendi. No inglês também eu sempre me dediquei, eu já gostava mais de inglês. Inclusive eu estou sofrendo bullying porque eu falei Uber no último podcast. Eu tenho que falar Uber, agora é Uber. Eu aprendi a pronunciar, dá licença esse preconceito aí, ó. Elite, mas assim, só interrompendo, mas é em cima da pergunta do Arnaldo. Certo. Eu não sei qual o contexto que o teórico lá, o Linux, falou isso aí, né? Mas assim, eu acho que para que a gente possa pensar essa visão de que não é para todo mundo a questão da programação, o que eu queria saber de ti é tua opinião sobre se é possível qualquer pessoa aprender a programar. Sim. Não necessariamente, porque, claro, cozinhar não é para todo mundo, do ponto de vista de que tem pessoas que não vão gostar de cozinhar. Pintar não é para todo mundo, né? Dirigir, pescar, enfim, qualquer profissão não é para todo mundo. Né? Tem que ter um certo vocacional, um desejo de estar ali, enfim. O que eu quero saber é se, na sua opinião, é possível programar, mesmo você não sabendo nada de programação, mesmo você não tendo noção, né, de tecnologia? Hoje em dia, é porque quando a gente fala de programação, as pessoas só acham que é código, que é script, que é aquelas letras lá, aqueles parênteses, aqueles números. Inacessível, né? Na verdade não é. Quando a gente fala de programação, a gente está falando de lógica de programação, a gente está falando do básico, daquilo que todo mundo tem que saber um pouco, que é como as coisas funcionam. Não estou falando de você esperar, vou aqui abrir um JavaScript, não sei o que, não sei o que. Não estou falando disso, estou falando daquela coisa que todo mundo tem que pelo menos entender. Porque, tipo, vamos lá, você usou o exemplo de cozinhar. Você vai fazer um bolo, então você vai lá, você vai pegar a forma, vai jogar a batedeira dentro do bujão e vai bater os ingredientes com garfo. Não, né? Tem a lógica, tem um sentido, isso é programação. Vou pegar a batedeira, vou colocar os ovos, o leite, a farinha, a manteiga, o açúcar, vou bater, vou untar a forma, vou jogar na forma, vou colocar no forno. Isso é uma sequência lógica.
Isso é uma sequência que deve ser seguida, e a programação é basicamente isso. Então, não é um bicho de 7 cabeças que umas pessoas podem aprender e outras não. É uma coisa que todo mundo pode aprender, porque a lógica de programação é uma coisa da natureza. Querendo ou não, mas é uma coisa da natureza. Tudo bom, galera? Boa noite. Boa tarde, bom dia. A programação é lógica para todo mundo. Até você programar um programa inteiro, tudo certinho, ele dá erro no final e você não fazer a maior ideia do que está acontecendo ali. É verdade. Eu lembrei agora do Chaves, né? Fazendo o bolo, mais o Kiko, né? Nossa. Ele bota o ovo com casca e tudo, né? Então ele não seguiu uma lógica, né? Digamos não, é igual o Chaves fala assim, Kiko, bota um ovo na mesa, aí o Kiko sobe na mesa e fica... Mas enfim, para usar a gêmea clara, precisa quebrar a casca do ovo. Exatamente. Né? Então é uma situação lógica que a programação se deleita nisso, né? Mas respondendo diretamente, ninguém precisa ser um programador, mas todo mundo pode aprender programação. Boa. E deve. Massa. Entendi. Lá vem ele de novo. Fica mais pra cá que você tá saindo da cama. Pronto. É que na verdade eu não importa a minha voz. Eu acho que eu como também telespectador hoje, assim como vocês, o que eu estou entendendo que a gente está falando é que é importante a gente compreender o que a programação faz. Que é aquela parada, você ligou um computador, tudo que você está vendo são zeros e uns transformados em todas essas informações que estão sendo passadas para você. Exatamente. Então é aquilo, nem todo mundo vai ser um programador, vai fazer os programas. Mas a gente tem que começar a compreender para fazer qualquer outra coisa. Eu não gosto de programar, mas sendo design, você tem que ter uma noção da programação. Exatamente. Você tem que saber o que está acontecendo ali. Boa, João. Exatamente. O Cícero falou sobre a questão de que ele teve dificuldade de aprender história. E literatura. Teve um tempo atrás, eu não lembro o nome do jogo exatamente, mas um cara criou um jogo para facilitar o aprendizado de história na escola e ele ganhou bastante prêmios. Então, porque assim, ele percebeu essa dificuldade e criou uma forma de uma narrativa com que a pessoa aprenda alguma coisa, da mesma forma que aprender matemática. O meu filho que entra na programação, o que ele vai saber só programar? Não. A gente já falou de inglês, de matemática, de trabalho em equipe, entre outras vantagens que tem de aprender programação. E foi, Arnaldo, com esse intuito que vamos falar dele de novo, do Monolith Wars. Foi com esse intuito que eu criei o Monolith Wars, que é porque ele conta um pouco da história da criação lá do Cedro, através do game. Alô, prefeito, me patrocina. E é isso. Brasil, né? Porque o Cedro é patrimônio nacional brasileiro, patrimônio cultural nacional brasileiro. Alô, presidente, patrocina. Patrocina, porque o patrimônio cultural, inclusive, é de responsabilidade dos 3 entes, né? Da União, do Estado e dos municípios. É federal, né? É federal. E aí, desculpa ali te cortando, mas é pensar sobre a questão do Monolith Wars, né? Quando é que os meninos da rede municipal de ensino, de educação, iriam ter contato com um game, com um jogo totalmente pensado para contar a história do Açude Cedro, que é localizado na cidade de Quixadá, um patrimônio histórico, né? Então com essa finalidade que a gente pensa a importância de um projeto como esse, porque ele parte de um cenário da história e de todo o conteúdo que envolve a cidade de Quixadá. Historicamente, nós tivemos sempre o acesso a informações a partir dos games de países como Estados Unidos, China, Japão, os europeus, e os nossos cenários, né, os nossos personagens, o nosso desenho, o nosso território, né, vem a partir de uma criação de um trabalho tão belo assim como o seu, viu, Lite? E outra, Cícero, não sei se eu já falei aqui em algum episódio, mas durante a pesquisa do Monolith Wars eu falava com as pessoas para fazerem a sondagem de quais perguntas iriam entrar no jogo, e cara, nem os adultos e poucas pessoas mais velhas realmente sabem a quantidade de barragem que o Cedro tem quando ele foi construído, que mandou construir, não sei o que. Pouca gente sabe, pouquíssima gente sabe. Cadê a capa do Monolith Wars? Não tá aqui. Mas eu vou achar e daqui a pouco eu coloco o QR Code para vocês. Legal, pode baixar, tá na Play Store e vem jogar junto com a gente a história do Açude Cedro, para você mergulhar em informações fantásticas que poucas pessoas têm acesso. É isso aí. Arnaldo,
hoje, a gente tem um desafio enorme, né, com relação à educação, porque aqui a gente está falando de pessoas que dialogam sobre isso, não é isso, João? Né, que vivenciam esse ambiente da tecnologia e tem uma compreensão tanto quanto mais aberta, digamos assim, sobre a importância desse saber tecnológico, né? E no documento que regimenta a aprendizagem essenciais da educação brasileira, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né, que orienta todos os conteúdos e o ensino brasileiro a como lidar, né, com habilidades, com competência. E uma dessas competências é justamente essa questão de pensar a linguagem digital, né, enquanto um saber muito importante a ser difundido dentro das escolas. Mas eu não sei como é que está a sua vivência dentro das escolas, mas o pouco que eu vivenciei dentro das escolas e, por último, na divulgação da Código KID, a gente visitando algumas escolas, alguns espaços educacionais, a gente percebe que essa competência que está prevista na BNCC, de certa forma, ainda está muito distante, né, assim, de chegar nos alunos, que é essa compreensão da informação do ponto de vista do saber tecnológico. E aí eu queria saber como é que tu analisa isso, do ponto de vista de pensar quais os desafios que estão colocados e como é que tu vê a perspectiva desse saber ser difundido nas escolas como deveria ser. Eu acredito que o serviço público talvez tenha medo de que as pessoas consigam se elevar de uma forma do que está acontecendo agora com esse boom da inteligência artificial. Está tendo muita coisa sendo feita. Talvez a galera tenha um certo receio e não coloque isso nas escolas, até porque pense num cara inteligente, é o pessoal brasileiro, viu? Não é puxando a bola para o brasileiro não, mas pense, e muito criativo, viu? Tem uma galera que fazem coisas que eu fico, caraca, por que eu não pensei nisso? E olha que eles estão trazendo muito pro lado do crime. As ideias que eles trazem, tipo assim, eu não puxando a bola, pelo amor de Deus, pro lado do crime, mas o que tem de gente, de galera fazendo coisa pro lado negativo, é muita coisa. Se tivesse pensado nisso pro lado da educação, como que seria? Se o governo pensasse em algo relacionado a isso para colocar nas escolas e trazer essa ênfase de educação, de evolução, tanto humana como social, né? Não sei se respondeu a sua pergunta. Não, na realidade, né, Arnaldo, essas perguntas que a gente vem trazendo são mais para a gente refletir mesmo, né? Não necessariamente a gente precisa ter respostas, porque assim, é tema muito complexo, né? Envolve muitas questões, mas de qualquer forma as suas reflexões ajudam bastante a gente a maturar essas questões, né? E dando continuidade ao nosso trabalho, eu acho que em relação ao tema que abriu o nosso momento, que foi a questão dessas tragédias ocorridas, né, no Rio Grande do Sul, eu queria pensar junto com vocês como é que a tecnologia ela pode ajudar, como é que ela pode, de certa forma, ser significativa para que a sociedade, as comunidades possam enfrentar desafios como tragédias, né, como problemas sociais, enfim, como situações como essa que a gente está vivendo em relação ao povo gaúcho. Bom, primeiramente, assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, já existem sistemas de prevenção de desastres. Inclusive, eu estava vendo que já existia um alerta da possibilidade desses desastres acontecerem. E, simplesmente, eu não sei porquê, as pessoas têm aquilo de achar que nunca vai acontecer. Então, isso é um problema coletivo, não é um problema que eu não vou dizer que o culpado é X ou Y, mas isso é um problema coletivo. Então, se a gente tem tanta tecnologia, tem tanto conhecimento, tanta sabedoria, e a gente deveria ter um jeito de dessas informações chegarem mais para as pessoas. E às vezes até tem, mas as pessoas vêm e dizem, nunca vai acontecer, é só estatísticas. E na verdade não é, porque esses sistemas
de prevenção anti desastres, eles são feitos justamente para isso. Porque na hora que eles alertarem, as pessoas já têm que se preparar. Então, às vezes é aquilo, cara, chega lá o sistema ativo, pode ter uma enchente em tal lugar, aí alerta, pá, aí espalha para as pessoas, as pessoas, não vai acontecer nada não, não vai acontecer nada não. Cara, mas você tem que acreditar e se preparar, e não esperar acontecer. Eu não sei se foi o caso, se foi alertado devidamente, se foi dito, mas eu acredito que sim, né, cara, porque foram vários dias de chuva que choveu em 5 dias, o que era para um mês. Então, eu acredito que deu para perceber a gravidade do problema. Então, acho que é isso, aprimorar esses sistemas, melhorar um pouco a compreensão das pessoas para como isso funciona, que eles não são sistemas estatísticos, eles são sistemas que analisam, não é estatística, é a possibilidade. Eles vão calculando em tempo real, o nível da água é isso, o nível de chuva é isso, então tem tanto 70% de chance de acontecer isso. Então é isso, pegar essas informações e levar muito a sério, aprimorar esses sistemas ao máximo, porque agora o Rio Grande do Sul praticamente não existe mais. Devastado. Totalmente. Então, é isso, a minha opinião é isso, melhorar esses sistemas, fazer as pessoas conhecerem eles e levar isso mais a sério. Talvez o pessoal não dê tanta importância, né, pelo fato de ser, é um sistema que prevê alguma coisa, talvez não dê tanta importância, talvez os meios de comunicação que tenha mais respaldo trouxesse essa importância de poder confiar em algum, sei lá, um site, um sistema que dê essa métrica, que dê essa probabilidade. Talvez as pessoas iam ter menos impacto, né, como está tendo, né? Não foi devastador, como todo mundo sabe, porém 350 cidades atingidas, né? Tiveram várias famílias afetadas. E assim, tivesse como esses sistemas fossem mais divulgados em TVs, em jornais, talvez teria um impacto menor. Porque assim, eu acho que já teve é a segunda vez que a gente tem um alagamento em grande proporção assim. A gente já teve um em 1900, não sei 40. Quando foi. Mas naquela época a população era bem menor, e não tinha tanta tecnologia também, mas a população do Brasil cresceu muito, as cidades cresceram muito, então foi um desastre, mas eu acho que proporcionalmente pode ter sido um negócio bem menor, até porque a água naquela época chegou a 4 e pouco, nesse agora já chegou a 5 e pouco, né? Foi uma cheia histórica. Então, é aquilo, a galera tem que se preparar, e quando fizerem a reconstrução disso, que eu acho que as cidades vão ter que ser reconstruídas praticamente do zero, cara, acabou. Eu tava vendo umas coisas aqui. É muito difícil, a situação é muito complicada. E assim, é um fato que a gente não pode negar, que é o aquecimento global, né? E aí as geleiras estão descongelando, né? Os polos estão sofrendo um processo de aquecimento, o nível das águas vão aumentar, isso é inevitável, né? Do ponto de vista terrestre. E eu estava vendo, desculpa interromper, também o Sérgio Sacani falando que ele é físico e é astrofísico, né? É astrofísico e um bocado de coisa. Geólogo, pronto, ele é geólogo também, estuda vulcão, etc. E ele estava falando que também isso é uma coisa que também é causada pelo acúmulo de muita poluição no ar daquela região. E aí eu lembrei que uma das coisas que mais poluem no mundo é justamente o gado. Questão de animais, flatos de vaca, de bicho. E eu não sei se é coincidência, mas foi logo lá numa das regiões que mais produzem esse tipo de coisa, esse tipo de toxina, e por causa da criação de bicho, ter sido a vítima desse negócio, e ele disse que isso tem muito a ver com isso. Então também é outra coisa que a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor, procurar outras fontes de energia renováveis, procurar outras formas de descartar o lixo, sempre evitando ao máximo poluir o nosso ar, nossos rios,
o próprio mar e etc. E tudo isso é uma coisa que a gente tem com a tecnologia em mãos. E agora sempre voltando para a IA, porque hoje em dia é impossível falar de tecnologia, tem que falar de inteligência artificial. E nós temos hoje máquinas que estão trabalhando e se aprimorando exponencialmente. Inclusive o Bill Gates falou que nos próximos 10 meses nós vamos... Bill Gates, que é um cofundador da Microsoft, a cara da Microsoft, né? Que ele falou que nos próximos 10 meses a gente vai ter uma revolução assim que a gente não consegue nem pensar agora o tamanho que vai ser ela, por causa desse escalonamento da inteligência artificial. Que ele fala que elas vão conseguir fazer coisas que os computadores e a humanidade nunca conseguiu imaginar fazer. Então, é pegar isso e fazer tudo que a gente for possível justamente ao nosso favor. Como transformar os derivados da gasolina de uma forma menos tóxica, então como substituir eles por outra coisa, como como usar a energia atômica de forma limpa e correta, benéfica, para substituir as hidrelétricas, substituir os outros tipos de energia que poluem tanto o nosso mundo. E é isso, é basicamente a gente conseguir começar a combater realmente o que o mundo vem sofrendo só pela nossa existência. Sobre o que você falou, né? Tudo que o Luiz falou em relação a que está sendo desenvolvido, o que está sendo feito, pressupõe do posto que a gente tem que aprender programação. É o nosso tema atual, né? Uhum. E imagine só, o seu filho começar agora e ele poder criar um mini sistema que possa evitar ou salvar várias vidas numa situação como essa do Rio Grande do Sul. Imagina só. Então, por isso que é tão importante a gente poder ingressar, fazer com que essa juventude, essas crianças possam ter esse acesso à informação de programação. Então, a Código Kid é uma escola de programação. O Cícero pode falar muito bem sobre o que é a Código Kid e como que ele faz essa inserção das crianças aqui das crianças escola pública ou qualquer escola particular, ingressar aqui na Código Kid. Arnaldo, o que eu acho interessante, né, do trabalho que a gente desenvolve aqui com a Código Kid é que, em cima disso do que a gente está conversando, as crianças a partir de 7 anos de idade fazendo robótica e construindo aqui carrinhos movidos à energia solar, né, e eles se divertindo e vibrando com tudo isso, né, eles fazendo introdução à informática, né, porque muitas crianças, por mais que já mexam no celular, mexam no computador, mas às vezes, e adultos também, não têm acesso ao conhecimento de editar um texto, de fazer uma planilha no Excel, de organizar um slide no PowerPoint. Eu tenho muita dificuldade em torno desse saber, né? Então a Código Kid ela vem para, de certa forma, oferecer esse serviço. E aí o que a gente vem vendo aqui é o Lite, o Vitor, né, os instrutores da Código Kid acompanhando passo a passo desses alunos, né? E eles vibrando com essas conquistas, porque é uma conquista. Porque até então, o que a gente tinha acesso era comprar o carrinho de controle remoto. Hoje os meninos aqui estão criando carrinhos de controle remoto. E programando. Né? Estão programando. Eles constroem um projeto, programam, mandam um comando. Aí o carrinho movimenta energia solar, o carrinho percebe o movimento da parede, não bate, volta, né? Então, eu estava até conversando com um amigo que trabalha numa concessionária de moto. Ele disse que o compromisso da fabricante é até 2050 não existir nenhum acidente de moto, das motos dessa fabricante. É um compromisso. Né? De perceber de que forma teve um obstáculo, frear, desviar, não sei. O que vai ser dimensionado é o saber tecnológico que vai ser aplicado nesses equipamentos, né? E aí, eu queria saber também, né, como é que vocês pensam a maneira mais adequada da gente poder inserir, né, nessa fase que é a infância. Olha o Monolith Wars. Chegou, demorou, mas chegou. Esse jogo construído pelo Lite, é a monografia, né, de término de curso, e aí é a partir desse game que vem trazer à tona informações sobre a construção do açude cedro, né, no Quixadá, que é patrimônio nacional e está inscrito na Unesco
para ser reconhecido como patrimônio da humanidade, né? Então a gente não é está pouca falando, coisa. né, de uma questão que envolve saberes internacionais. É uma construção, é o primeiro açude público do país, né? Tiveram 4 comissões de engenheiros. Então uma parte dessas dos materiais, daquelas pilastras, uma parte do material construído no cedro, né? Assim como os engenheiros, vieram comissões da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, e foi uma obra importantíssima, né, para o sertão nordestino, que aí onde a gente teve aqui a oportunidade de acumular água e permitir que esse fluxo migratório dos retirantes famintos em busca de água, alimento, pudessem de certa forma ser sanados a partir dessa obra. Enfim, tem uma discussão muito profunda de forma histórica, né, de forma a compreender a programação que está por trás desse jogo, o design que está por trás desse jogo, o elemento cultural, que agora a gente pode dizer, né, com muita alegria, que temos o marco regulatório, né, dos games. Hoje a gente pode dizer, né, legalmente que os games com conotação cultural, histórica, enfim, são elementos culturais que ajudam na formação, né, da nossa juventude. E aí o Lit tem mais propriedade para falar um pouco sobre os Monoliths Wars, como é que os meninos aqui vibram ao jogar Monoliths Wars, a conhecer um pouco sobre a sua história. Pronto. Gente, como eu falei antes, o jogo, ele é assim, ele é um teste. Ele é um teste, é um jogo no estilo Metroidvania, que é um teste. Eles vão jogar aquele jogo. Quem é mais velho deve conhecer o que é um Metroidvania, que é um jogo que é tipo um labirinto 2D, que você vai encontrando coisas para liberar outras coisas e vai, etc. Não é um jogo de passar de fase, é um jogo de um mundo que você vai percorrendo ele e descobrindo onde estão as coisas. E é isso, eles vão jogando e vão descobrindo como usar as habilidades e vão desbloqueando novos equipamentos, novas habilidades. E entre isso eles vão achando as histórias que ficam flutuando no meio do mapa, e cada historinha dessa, eles têm um trecho, um resumo da construção do cedro. São 6 histórias ao redor do jogo, mas aí eles não só coletam as histórias. Quando eles chegam no final do jogo, que o jogo ele tem o primeiro nível, né, porque como foi um jogo feito por TCC, não podia ser um jogo assim gigante, porque eu tinha um tempo para fazer, então eu resolvi fazer um nível focado no cedro. Mas quando você chega no final desse nível, tem um chefão lá, um boss, que ele vai te fazer 5 perguntas relacionadas a essas histórias. E cada vez que você acerta uma pergunta, ele diz: você acertou, então eu vou pegar leve com você. E cada pergunta que você acerta, ele briga pegando mais leve. Só que se você errar todos, você errou tudo, agora eu vou te quebrar. É tipo assim. Então, quanto mais o aluno acerta, mais fácil fica o chefão. E isso já é para induzir ele a fazer leitura de todas as histórias. E eu já fiz essa pesquisa aqui na escola, já fiz na época com algumas pessoas e foi validado, porque eu fiz com algumas pessoas o texto normal, só o texto corrido, e já fiz também com os alunos jogando. E eu vi que a galera que jogou pegou muito mais rápido do que a galera que só leu. Porque além de ter no jogo já ter o próprio texto, também tem o questionário. E a pessoa que só leu, assim, ela leu o começo, esquece o final, lembra do começo. E, assim, são informações assim, quantas barragens você tem, quem foram os 2 engenheiros, não sei o quê. Isso é uma coisa que você lê, mas você esquece. Só que, assim, você tendo aquela interatividade, tendo aquele jogo, você consegue gravar um pouquinho por mais tempo. Porque você sabe que lá no final você vai ter que responder aquelas perguntas. Então, às vezes, a criança está jogando, aí anota. Ou então está jogando, aí fica com aquilo na cabeça. Júlio não sei o que, nem eu lembro mais. Júlio não sei o que e fulano de tal. E vai. Então, é isso. E a gente vê que eles, às vezes, quando eles morriam pro chefão, eles, droga, como é que eu faço? Aí pausa a tela e vai lá na telinha de texto, aí lê. Lê, termina de ler, agora consegue matar o chefão. Então é uma coisa que a gente criou justamente para induzir esse negócio da leitura e que funciona, que eu já vi a gente funcionando. E eles ficam muito satisfeitos em conseguir vencer algo que eles não conseguiam antes. E não é assim, claro, também a habilidade conta, mas
justamente essa parte da narrativa é feita para não contar só com a habilidade motor, e sim com a habilidade da pessoa compreender as coisas que estão lá. E vai muito além também, né, assim, da sensibilidade histórica, né, que tem em torno de um conteúdo como esse, né, que além da habilidade, da coordenação motora, da percepção, dos obstáculos, do desafio, do chefão, do não sei o quê, tem também essa coisa da identidade, né? Olha aqui, ó, meu avô que mora lá no Sabonete, mano, é morador do Cedro, então isso é a minha história, isso fala sobre mim. Né? Então, enquanto a gente está no desafio de ver, né, Nova York, Houston, Berlim, não sei o quê, Times Square, como referência, Pequim e outras cidades mundo afora, Tóquio e tal, a pessoa compreender que a sua história, o seu lugar também tem um valor. Né? E aí essa valoração, ela vai se dar não dizendo, dê valor à sua história. Não é assim, né? É preciso que tenha um instrumental em que ele se divirta compreendendo a sua história, né? Então esse jogo, assim, eu acho fantástico quando os meninos aqui interagem, eles brincam, eles falam sobre o dia que visitaram o Cedro, então vem uma memória afetiva, coisa, né? Um negócio assim que só vendo para poder entender. E aí eu queria saber como é que vocês veem assim essa inserção da programação na infância. Posso só dizer uma coisa? Sim. A gente tinha combinado de você trocar com o João, mas eu posso trocar? Não, pode falar. Vem, João, pode ser. fica aqui um pouquinho. Cara, que sensacional essa iniciativa do Elite Basket, porque literalmente é você aprender brincando. E como ele falou, um teste que ele fez, que ele colocou o texto corrido para um grupo e outro grupo foi jogando o jogo. Jogando o jogo, né? Isso. E teve um aprendizado maior com o jogo. Aí você tem que ver a importância de ingressar programação às crianças. E tudo isso gira em torno daquela velha questão de como que nós vamos apresentar isso para a criança. Porque é aquilo, não adiantaria, que a mesma coisa que o Lite falou e você falou, dos livros que a gente tinha que ler na escola. Não adianta a gente passar para uma criança de 13 anos, um pré-adolescente de 13 anos, um Dom Casmurro, porque ele não vai entender aquilo. Cara, se até hoje a gente não sabe se a mulher traiu ou não Caba, imagina uma criança de 13 anos. Então, a programação e a computação no geral é a mesma coisa, não dá para você botar, abrir um programa, que eu adoro chamar programa de programar. Você abre o programa e fala, vai, programa aí. Vai ficar perdido, fala, o que eu faço aqui? Então você tem que dar essa maneira da criança se divertir com aquilo. Até para ser mais fácil de introduzir o que está acontecendo ali, né? Porque senão, que querendo ou não, é uma coisa muito complexa. A computação é complexa. Mas se a gente for dessa maneira, de uma maneira mais homeopática, vai sendo muito mais fácil, mais divertido. Então essa iniciativa, para mim, deveria ser sempre assim. Se você quer ensinar para uma criança, tem que ser dessa maneira. Então eu também gosto muito dessa iniciativa do... O pessoal tende muito a dizer que computação é complexa, né? De fato porém eu acredito que a pessoa confunde muito programação com matemática, apesar de que as duas andam juntas, né? Só que desde o começo, desde a minha época que eu estudava e tal, eu não sou muito velho, tá? O pessoal tinha que matemática era muito difícil. Na verdade não é. Eu gostava muito de matemática na época que eu estudava. Na época até quando eu estava no 7º ano eu ensinava o grupo da 5ª série, por exemplo. Digamos que eu me destaquei entre a minha turma para poder ensinar o pessoal da 5ª série. Então isso foi, para mim, é uma das matérias que eu mais gosto, é matemática, apesar de não ser considerado, eu não me considero inteligente de matemática, mas é uma coisa que eu gosto, que eu sei que é números, eu fico fascinado por aquilo de você fazer uma fórmula que resolva alguma coisa complexa. É a mesma coisa da programação, só que por que acha que é difícil? Porque às vezes você não deu a chance de aprender programação. E por que a gente quer incentivar os pais a entrarem de fato, colocarem seus filhos programando? Para não ter daqui a 10 anos, 12 anos, as pessoas acharem que é fácil programar. E hoje tem várias iniciativas
tanto como o João falou, que ele não gosta de programar, é mais o design, existe iniciativas que são no code, que você não precisa ver código. Você vai só colocando os bloquinhos, com o que o Lite falou, seguindo uma regra, uma lógica, para você poder conseguir fazer aquele... Você sabe que está ali por trás, né? Mas você não está vendo o código. Então, é foda. Desculpa a palavra aqui. É muito foda porque existem iniciativas várias no mercado e você não inclui seu filho porque você não quer. Não, e também tem a questão, muito que a gente estava falando, desse medo, e tem muita instituição grande que acaba não botando para frente. Por exemplo, um colégio particular grande de Fortaleza pode ter um certo receio de colocar um curso de informática por achar que os pais não vão aceitar muito bem. Então tem que começar a quebrar esses preconceitos e mostrar que é uma coisa boa, simples nesse sentido de que o seu filho vai entender, vai se divertir e vai ajudar o futuro demais. E uma coisa que o Arnaldo falou, que talvez entre um pouco em outra coisa, mas eu quero complementar, é a questão que você falou que você sempre gostou muito de matemática. Eu acho que aí também tem a questão de quem te ensina. E isso também é muito importante. Então, por exemplo, o Lite, ele sempre falou para mim que ele não tinha essa ideia de ser professor. Cara, ainda bem que ele mudou de ideia, porque o Lite é um ótimo professor. E não é puxando o saco dele, que ele sabe disso. Mas tem gente que sabe muito, mas não é boa em passar o que sabe. Então, eu sempre tive muita dificuldade com matemática, porque eu sou uma pessoa com TDAH. E para eu aprender algo que não me interessava de primeiro momento, era muito complicado. Então, quando eu fui entrar na faculdade de engenharia de software, que foi quando eu descobri que eu não gosto de programação, ali eu comecei a gostar de matemática, porque eu comecei a introduzir a matemática em outras coisas que eu gostava. Não era a matemática pura e simples. E aí eu comecei a ver, nossa, isso aqui faz sentido, eu uso isso para resolver aquilo. E aí começou a me interessar, e fora isso que eu estou falando do professor. O professor é importantíssimo. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver esses cursos, mais a gente vai fazer com que essas pessoas queiram dar aula. Porque, como Lite, eu sei que tem muita gente que tem vontade de dar aula, mas também não encontra onde que é aquilo. Eu quero dar aula de informática, mas onde que eu vou dar essa aula? Então tem tudo isso. Precisa-se estimular, porque é isso, o futuro está aí. Nós já estamos vivendo o futuro, basicamente, e a gente vai acabar ficando para trás. Então é isso. Tem que fortalecer o ecossistema de inovação, né? Nós precisamos entender a inovação como um elemento importante para alavancar o comércio. Não, importante, fundamental. A educação, né? O saber em torno da ciência. Isso. Porque às vezes tem ciência sem inovação. E fica tanto quanto capenga, né? Fica... Aí, às vezes deixando a desejar. E né? Às vezes cai na pseudociência, que aí é outra coisa que é perigosa. Outra discussão, Em relação à matemática, o Arnaldo trouxe, né? O Davi, o meu filho do meio, né? Digamos assim, começou a fazer o curso de matemática na Código Kid, né? Junto aqui com o acompanhamento do Lite, mudou totalmente a compreensão dele de matemática, porque é uma matemática digital, gamificada, que é aquilo que a gente faz toda a diferença. Rapaz, as aulas são diferentes, e aí eu fico pensando no desafio que é a escola hoje, né? Que como é que você vai ensinar sem esse processo de gamificação, que é uma linguagem que as crianças hoje estão com ela na mão. Então é um personagem, né? Nas aulas da Código Kid vem um personagem, ele fala, chama outro personagem, brinca, interage, entra um jogo. E nessa atividade de jogo vem um conteúdo, e mostrar aí vem uma avaliação, né? Exatamente, mostrar para os pais que tem muita gente com esse preconceito de que não está jogando. Tirar isso, eu estou jogando, mas eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo com isso, com esse jogo. Então, sempre foi utilizado isso, de coisas de fora, os bons professores, né? Utilizar alguma coisa para facilitar o seu entendimento. Então, se a gente está andando junto com a tecnologia, nós vamos utilizar jogo, vamos utilizar aplicativos, vídeos, isso, exatamente, ferramentas que auxiliam, aplicativos com coisas para você interagir. É isso, a gente tem que fazer esse tipo de coisa. E da forma mais didática possível, isso. Porque uma das coisas que o Lite ensina aqui na Código Kid, robótica. E aí é uma programação, como o Arnaldo falou, em bloco.
Os meninos não vão lá para aquela linguagem de programação mais complexa, né? É por bloco. Mas nesses blocos eles compreendem a hora do semáforo abrir, a hora do carrinho acelerar, a hora do carrinho parar. E né? para você ver como tem muito preconceito. Eu até, na minha época, vamos dizer assim, eu também não sou tão velho, tenho 28 anos, mas na minha época, tipo, de eu criança, alguém falar assim, o primo de tal entrou em robótica, você ficava, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Uma coisa assim, fora do comum. Quando é que ele vai para a lua, né? Isso, exatamente. Então, assim, é claro, é aquilo. Tudo tem as suas fases mais complexas, tudo, isso é para qualquer campo. Mas você vai introduzir o teu filho nisso para ele começar a ver, e eu sempre acho bom a criança ter muitas opções, que é para ela entender o que ela gosta, o que ela não gosta. Isso aqui da robótica eu curti, isso aqui da programação tá legal, mas poderia ser mais legal, vou tentar outra coisa. Então dá uma gama de opções, e é bem isso. De uma forma muito didática, porque senão você fica com essa impressão, vixe, o cabo vai para a lua. Né? E pode até ir, mas... Pode até ir. E outra coisa, uma coisa que eu acho assim, e eu queria saber a opinião de vocês também, que é uma problemática que está chegando aqui para nós na Código Kid, né, Lite? Que é uma legislação que proíbe o uso de celular na sala de aula. Até aí, vamos concordar, né? Até aí. Mas em contrapartida, as escolas não oferecem um suplemento, um complemento, né, de pensar a tecnologia, né, para além da sala de aula, certo? Não pode usar os equipamentos eletrônicos na sala de aula. Mas e o laboratório de informática? Quando vai ser usado? Exatamente. De que forma vai ser usado? Só para acessar o Google ou as redes sociais? E esse saber que a gente precisa difundir, como é que vocês veem isso? E celular também é informática, né? Então poderia incluir os celulares na Tecnologia. Tecnologia, é isso. Então é muito complicado, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essa legislação, ela é tanto para escolas particulares quanto públicas? É uma legislação estadual. Olha só que coisa, realmente, mas Ceará, né? É uma legislação que, a princípio, eu consigo compreender uma finalidade, assim, em torno que hoje eu acredito que deve ser um desafio enorme. O professor com um livro e os alunos, 30 alunos com celular, né? Aí, como é que a gente vai mediar isso e dialogar sobre isso? Eu acho que proibir por proibir é uma coisa que não tem muito sentido. Eu acho que proibir faz até com que a pessoa queira fazer mais, que é aquela questão, proibido é mais gostoso, vou usar aqui sem a professora pegar. Isso é uma coisa, né? Dá para escutar? Dá para escutar falando. É outra coisa, né? E tem gente que tá levando esse negócio ao extremo. Eu tô sabendo de escola que tá proibindo o aluno de entrar na escola com o celular. Porque a legislação ela é específica, é em relação à sala de aula. Sim. Então, quando está ali no pátio, no intervalo, não é para ter esse problema, né? Que eu soubesse, por isso que eu te perguntei, que as escolas particulares, elas têm essa possibilidade de fazerem as próprias regras dentro, né, do que for permitido, né? Claro, não pode criar um negócio, mas, por exemplo, se já tem a regra do celular não poder ser usado na sala de aula, eles podem falar, não, nós não queremos que você venha com o celular. Eu acho isso horroroso, particularmente. Não, eu acho extrapola o conteúdo da lei, porque a lei é específica. E não tem, é aquilo, não adianta você querer fazer a criança ou o adolescente, ou seja, quem for, deixar de usar uma coisa que está na nossa vida cotidiana. É como se você chegasse, não, na sala de aula você não usa essa camiseta. Não pode usar óculos. Não pode usar óculos, mas eu uso óculos. Não, mas na sala de aula você não usa óculos. É uma coisa do dia a dia. Pode usar caneta, só hoje o celular ele é tão presente quanto uma caneta, quanto qualquer coisa do nosso cotidiano, um caderno. Qual foi a última vez que vocês aqui escreveram à mão? Eu não me lembro, cara. Eu preciso anotar alguma coisa, eu não coloco no... É que vocês são, né? Eles são professores, galera. Eu, quando eu quero anotar alguma coisa, eu puxo o celular e escrevo no bloquinho de notas. Então é uma ferramenta que serve para muitas coisas. Aí é óbvio que a gente não vai querer que o nosso aluno fique conversando com a crush dele durante a aula. Claro que não. Mas é aquilo. A impressão que me dá é que, já que eu não consigo arrumar uma maneira de fazer essa criança se interessar na aula, eu vou proibir dela ter outro instrumental. Outro instrumental. Lá vem É muito mais fácil proibir do que educar. Exato. É o trabalho deles.
Exatamente, Lite. Eu falei a forma fofa e ele foi já na ferida. O Lite é mais direto, né? Mas é isso. Assim, talvez falte um modelo de educação que possa incluir o celular no aprendizado. Por exemplo, como que a gente poderia fazer isso? Por exemplo, existe visão computacional, existe realidade aumentada, que muitas vezes você pode... Eu estava até vendo esses dias só que estão utilizando um software aliás, um produto da Apple, né, que é... Apple, patrocina nós mais uma vez. Patrocina ele, pelo menos, que ele é seu fã número 1. Aí eu vi que a galera estava usando o Vision Pro para poder ver a questão de todo o corpo humano, mano. E uma realidade aumentada. Cara, muito foda. Não, então, muito legal isso. Poderia dá um pouco de medo, mas é legal. Tem meios de incluir o celular? Tem. A questão é o serviço público, não sei, incluir isso de alguma forma no modelo educacional que realmente seja validado e que vale a pena. É engraçado como as coisas elas têm camadas, né? Porque aí, se a gente pensar numa coisa assim, a gente teria que pensar no outro problema. E os alunos que não têm o celular? Então você vê como as coisas desenrolam, né? Que aí a gente quer colocar isso como uma parte do aprendizado, mas aí todo mundo vai ter que ter. Ou a escola vai ter que providenciar, aí é mais complicado. Deixa eu só falar uma coisa, para vocês verem, como aquele que eu falei lá no começo, de você ensinar a eles a usarem a tecnologia como ferramenta e não virar dependente. Por que eles estão proibindo agora? Porque ele está chegando no nível que a criança, o adolescente, não sabe a hora de desligar, a hora de colocar no bolso. Então, tá vendo como faz sentido você, já desde o pré-infantil, fundamental, etc., você já ir ensinando a eles que tem hora para usar, você não vai precisar proibir. Porque é uma coisa que vai aprender naturalmente, não vou voltar para lá. E fora que aluno tem casa também, né? Me desculpa aqui, mas galera, não dá para botar tudo nas costas dos professores. O professor tem, claro, óbvio, um papel muito fundamental, porque muitas vezes o professor vai ficar na companhia do aluno até mais tempo do que os pais, muitas vezes. Você pode perceber que a gente trouxe 2 pontos, né? Você falou de professores e também, cara, esses dias eu estava no post, estava tendo uma psicóloga falando sobre essa questão dessa dependência das crianças para com o celular. Tipo, as mães, devido àquela fato de, às vezes, mães solteiras que tem que trabalhar para poder dar de comer o filho, às vezes não tem tempo de ter esse acompanhamento para com os filhos e só joga o celular. Muitas vezes é assim, não é como antigamente que a gente tinha, por exemplo, ela até comentou que muitas vezes a criança que jogando não tem o âmbito de poder correr e desenvolver aquela coordenação motora. Só o fato de estar aqui no celular. Por isso que a importância... Desculpa. Pode continuar. Por isso a importância do uso produtivo, né? É como o Lite fala, perpassa sempre em uma questão de educação. Saber que é um instrumental que a gente pode utilizar na hora certa, da forma correta, para que não tenha maiores danos, né? Cognitivos, visuais, porque a criança que fica exposta a uma tela minúscula como essa, cheia de luz azul, por 2, 3 horas, ela vai ter um problema de visão, inevitavelmente. A minha mãe sempre me falou desde criança, tudo que é em excesso faz mal, tudo. Se a gente tomar muita água, se afoga. A gente vai se afogar, a gente vai ter problema por isso. Pulmão, a água então, tudo que é em excesso faz mal. Não é porque a gente está aqui falando que o seu filho tem que entrar numa escola de informática, de preferência Código Kids, não é porque a gente está falando isso que a gente quer que ele saia da escola e fale, mãe, agora eu vou ser hacker, eu só vou ficar no computador, eu não vou fazer mais nada. Não, não é isso também. Tudo tem que ter um equilíbrio. João, é bom esclarecer isso. Então, é bom porque é engraçado, assim, a gente falando entre nós mesmo parece um absurdo o que o João está falando. Mas em relação a algumas visões de paz, é isso Sim, mesmo, cara. você tem razão completamente. Eu tenho muitos amigos, não só aqui como fora, que são professores. E todos sempre me falam a mesma coisa. João, lidar com o aluno é facílimo, o negócio é os pais. Então a gente tem que tentar esclarecer tudo ao máximo. É uma questão aqui, dentro da aula você vai, se você tiver alguma coisa, algum trabalho para fazer, você vai fazer. Mas a gente não está incentivando que seu filho fique viciado em tecnologia, não é isso. Porque não é um endeusamento da tecnologia. Isso, exatamente. É um uso enquanto instrumental. Isso. E que sirva de proveito para, inclusive,
profissional, né? Isso, claro. Porque hoje em dia a medicina hoje está operando por um sistema de gamificação. Exatamente. Quando eu estava crescendo, não que tenha deixado de ter importância, mas o que todo mundo falava é: vocês precisam aprender inglês, porque qualquer coisa que vocês forem fazer de emprego, vocês vão precisar do inglês. Hoje, não que o inglês tenha perdido importância, mas, cara, praticamente todas as profissões vão ter a tecnologia junto dela. E um exemplo muito fácil é quantos professores não tiveram muitos problemas durante a pandemia com as aulas online por não saber como funcionava aquilo, não conseguir fazer, botar no sistema, e é algo relativamente simples, né? Não é querendo falar mal de ninguém, mas é uma coisa que é fácil, entre aspas, de aprender. Então, nós temos que sempre estar atualizados, e começar de pequeno é sempre a melhor saída, com praticamente tudo, porque aí a criança, ela é um livro aberto, ela recebe com muito mais facilidade, que é até aquele ditado que a minha mãe gosta muito de dizer, que cachorro velho não aprende truque novo, né? Então é muito mais difícil você querer pegar, não que a minha mãe, por exemplo, não pudesse aprender programação, que até o Coronel está falando, eu acho que todo mundo consegue aprender, não é algo que é impeditivo, acho que todo mundo consegue aprender, mas claro que dependendo do seu contexto de vida, vai ter alguma dificuldade. Assim, em relação às competências da BNCC, voltando para essa questão, já que a gente está tratando sobre educação, né? Eu vou ler aqui só um trechinho de 3 competências, são 10, mas aí eu vou ler a competência número 1, que diz assim, ó: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade. E aí continua, né? É isso. Nós não podemos negar esses conhecimentos digitais, porque senão a gente vai estar jogando nas mãos dessas crianças aparelhos digitais sem o conhecimento, né? E aí na competência número 4 também diz assim, aponta que é uma exigência da Base Nacional Curricular Comum para todo o Brasil, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital. E na competência número 5, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diferentes práticas sociais. Então, está aqui, a carta que rege a educação brasileira aponta para isso. É bem claro. Se não estão cumprindo, aí é uma outra questão que a gente precisa, de certa forma, não exigir do ponto de vista legal, mas do ponto de vista de entender a importância, tanto dos profissionais que conduzem a educação, como dos estudantes que merecem esse saber que está previsto na BNCC. Exatamente. E agora eu queria fazer uma pergunta para o Cícero. Cícero, isso aqui tudo é muito maravilhoso, muito legal, mas eu acho que isso aqui precisa de gente apoiando. E quem é que está nos apoiando? Aqui, nossos apoiadores, né? Que garantem a existência desse programa, que faz com que a gente torne esse momento possível, e são eles: o Laborc, o melhor laboratório de Quixadá, há 26 anos servindo a população quixadaense de toda a região. Você que vai ao médico, o médico faz a indicação de ter um exame laboratorial para ver direitinho como é que está a glicemia, como é que está a pressão, como é que está todos os outros componentes que envolvem o corpo humano, a saúde do ser humano. Vai lá na Laborc, aqui no centro de Quixadá, e faz o seu exame baratinho, com a equipe de profissionais, instrumentais de inovação e tecnológico para verificar de forma eficiente todo o funcionamento do seu organismo. Obrigado, Nilcim, socorro a todos que fazem o Laborc, o melhor laboratório de Quixadá, atende toda Quixadá, toda a região, com muita gratidão que a gente tem o apoio do Laborc e tornar esse momento possível em cima do que a gente entende de parcerias vitais para a existência do PodTech. Tem também mais apoiadores, não tem? Tem o Trend e tem o Código Guide. Trend, né, uma agência de marketing, né, a Trend está com a gente aí fazendo esse trabalho de divulgação da Código Kid, né, e que tem um grande potencial de edição de vídeo, tráfego pago, né, impulsionamento digital. Você que quer
fazer a divulgação da sua empresa, você que quer fazer esse trabalho de divulgar os seus serviços, os seus produtos, procura a Catrend, em parceria com o Yuri Barbosa, Paulo José, né, Lite Basque, João, Arnaldo, toda essa equipe aqui, a galera está fazendo esses projetos em conjunto, tem hora que se separa, tem hora que se junta, né, cada um dentro da sua vertente, cada um dentro do seu trabalho e da sua especificidade, mas é em prol de fazer o serviço de qualidade e prestar esse serviço de comunicação para toda Quixadá e região. Código KID, né, que é a Escola de Programação e Robótica, aqui em Quixadá, fazendo esse trabalho de comunicação, né, junto com a Catrend, em parceria com o Laborc e ensinando programação, introdução à informática, matemática digital, robótica para crianças a partir de 7 anos. Tem vários cursos que envolvem a tecnologia e a inovação, né, e que pensa também no viés do profissionalismo. É uma escola que pensa a introdução desses conhecimentos, mas visando o futuro e visando de forma eficiente como trabalhar conteúdos e métodos numa didática interativa e divertida para toda a população de Quixadá e região. Muito obrigado a todos que fazem esse apoio ao PodTech, porque é assim que torna possível o compartilhamento dessas informações e desse saber que a gente gentilmente tira aqui para poder compartilhar com todo mundo que nos assiste. Então, você que gosta do programa, que apoia essas iniciativas, curte as nossas redes sociais, PodTech Quixadá, né? Vai lá no Instagram, dá aquela curtida, comentada, que isso ajuda a gente estar fazendo esse trabalho ecoar e a se reproduzir mais e de mais vezes. Bom demais, maravilhoso, é isso aí. Continuem nos apoiando, porque nós não vamos parar isso aqui não, que tá bom demais. E é isso aí. Arnaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha, continuando esse nosso assunto de tecnologias nas salas de aula e das crianças aprenderem essas tecnologias, o que você acha que hoje está mais em alta e o que vai vir por aí, no sentido de o que é mais importante hoje nesse foco de aprendizado? No caso seria a própria programação, ou por onde que você acha que está indo esse caminho da tecnologia e por onde as crianças têm que começar? Primeiro, é um leque, né? Assim que você entra, pelo menos para quem gosta, você não quer mais sair. É um caminho sem volta. Exatamente. O fato de você entrar vai abrir tantas, como é que eu posso dizer, competências, tanto em relação a inglês, que a gente já falou, como matemática, como trabalho em equipe, questão cognitiva, coordenação. Acho que são N possibilidades quando você ingressa na programação. E, assim, hoje em dia não tem aquele platô de antigamente, de que não gosto de programação, então não vou me aventurar. Existem iniciativas, como eu falei, que são no code, né, que não precisa você entrar diretamente no código. Então, o que tem de mais, entre aspas, avançado atualmente para ingressar, seria as plataformas no code, que na Código KID também tem, né? O Cícero já acabou de falar recentemente também. E em relação ao futuro, cara, primeiro, inteligência artificial, talvez programar não seja tão, como é que eu posso dizer, não seja tão visto daqui a 20 anos, mas você poder utilizar essa integração de inteligência artificial com programação é o futuro. Inclusive, a inteligência artificial pode até auxiliar na própria programação. Exatamente. Até estava conversando com um colega meu que as empresas não procuram mais programadores, procuram pessoas que façam essa junção porém, a iniciativa desse tema foi fazer com que é importante as crianças de 7, 10 anos saberem programar, até porque eles vão estar em um nível daqui a 10 anos que eu, por exemplo, não tive. Sim. Talvez o João, o Cícero também, e Lite Basque. E é isso. Como é que eu posso dizer? É uma evolução que não tem limite. Até porque quando você chegar daqui a 10 anos, quando a IA tiver de fato, como é que eu posso dizer, de fato colocado o pé no chão, dominando a humanidade, consolidado, exatamente, talvez seja tenha uma outra facilidade de aprendizado. Sim.
que eu acho interessante assim, de compreender a programação, os usos, né, e a percepção de como ela pode ser utilizada na nossa vida, sobretudo nessa fase da infância e da adolescência, é que você não necessariamente, depois de adulto, tenha que mergulhar em uma faculdade, digamos assim, na área da tecnologia. Você pode usar esse saber tecnológico na enfermagem, na pedagogia, na medicina, no direito, na engenharia, na área que tu for escolher, né? Porque tu já tem um conhecimento. E aí o que o Arnaldo fala é muito salutar, né? De que você compreender o que você quer, porque qualquer profissional futuramente vai precisar ou programar ou de um programador. Então, para ele traduzir o que ele quer, é muito importante. E isso eu tiro como analogia da minha compreensão sobre construção. Não fiz engenharia, não fiz nada nesse sentido. Mas pela experiência prática da construção, isso ajudou muito, porque quando eu vou fazer uma reforma, puxar uma viga, uma coluna, o pedreiro, o profissional, o mestre de obra perguntou: onde é que tu quer? Aí eu não sei. Aí, é nisso que não, eu queria aqui dividir esse vão, então vamos ter que puxar uma coluna, uma viga. Ele que vai saber as condições técnicas sobre aonde vai ser a coluna, que tamanho, mas como é que eu quero. E isso eu também transporto para a questão da mecânica, né? Porque tem hora que tu leva um carro, um equipamento para consertar, se tu não tiver noção, rapaz, é um barulho mais ou menos perto do radiador, é um barulho aqui nessa roda direita do passageiro, enfim, você identificar mais ou menos onde está o problema para que o profissional possa solucionar. Eu falei agora há pouco, eu vou até fazer uma retratação, eu falei agora há pouco que tudo que é demais faz mal, mas tem uma coisa que não faz mal se for demais, e é o conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor é para a gente. Então é isso que você está falando. Você entrar numa escola de programação não significa que no seu futuro você vai necessariamente mexer com isso, mas é conhecimento, só vai agregar para a sua vida e é sempre bom, porque é isso que a gente falou, tudo vai mexer com isso. A minha mãe e o meu pai tinham uma confecção de bordado à mão, e isso lá nos anos 2000. E eu muitas vezes ia com meu pai e a gente via os estilistas trabalhando lá na lozinha. Hoje você vai numa confecção, os caras usam aquelas telas touch, puxa, já praticamente a roupa fica pronta ali, quase em 3D na frente dele. Então a tecnologia auxilia em tudo e a gente tem que estar preparado para ela. Eu acho que esse é o nosso maior recado, que é isso, nós temos que estar preparados para ela, e nada melhor do que nós que estamos velhos, estamos buscando se cada vez mais estar atualizado. A criança, cara, ela tem a vida, que agora eu vou me sentir muito idoso, tem a vida inteira pela frente. Então é isso. Agora nós vamos entrar nas nossas considerações finais. A minha consideração final é: Código Kids, faça sua inscrição. E eu vou dar lugar para o meu amigo Lite Bastos. E é isso. Muito prazer de estar aqui com vocês. Nos apoie, compartilhe esse vídeo e dá o like, né? Dá o like, exatamente. Se inscreva no canal. No TikTok, por favor, vai ter coisa lá, eu garanto. O João garantindo, aí eu dou valor, porque vai ter os cortes, né? Valeu, vai ter os cortes. E é isso, vou dar lugar se ele falou mais compromisso aqui, o Lite fez ele se comprometer na câmera, mas rapaz, o Lite não dispensa não, viu, macho? Se falou online, tem que cumprir, viu? Macho, tá gravado. O uso da tecnologia, antigamente tinha que assinar, né? Hoje em dia não, tá gravado. Não, é a tela do futebol, tela no futebol, como é que se chama? Tela do juiz, futebol. do juiz. Ah, tá, o VAR. Chama o VAR. Chama o VAR. Vá fazer os cortes. É isso que... Então é com muita alegria que a gente, né, vai concluindo mais um Podtech. Assim, depois que a gente está gravando os podcasts, o Podtech, né, no final de semana. Então depois de uma semana corrida, cheia de tarefas, é o momento que a gente tem para fazer esse trabalho. E aí, mesmo assim, com toda a alegria, com toda a disposição, o João, o Lite, o Arnaldo,
O Isaac nem tanto, mas o Isaac chega já por aqui. Mas tá sendo assim uma experiência maravilhosa esse momento que é se encontrar para conversar sobre um assunto de inovação, tecnologia, né, de forma ética, esclarecedora, né, com profissionais da área. Isso tem assim para mim um significado enorme, né, que é um trabalho que vem também a partir, né, dos desdobramentos que a gente tem desenvolvido desse projeto da Código Kid, né, em paralelo com o Podtech, e que tem apoio, né, em torno desse trabalho que a gente está fazendo. E assim, essa satisfação é em torno de compreender que a educação, né, perpassa essa coisa de partilhar o saber. E aí eu quero passar... né? A tecnologia querendo participar. E aí eu quero passar para o Lite, para o Arnaldo e para o João, né, se colocarem e fazer as considerações finais em torno desse momento de hoje. Quem vai agora? Pode ser eu. Cara, é muito bom participar disso aqui. Cada dia que passa a gente tanto aprende como se diverte, né? E trazer como a gente debateu hoje, aprender brincando. Então a gente está aqui informando e brincando ao mesmo tempo. Então é super divertido. Mais uma vez, apoiem, chama a gente pro jogo e vamos aí. O Arnaldo, galera, sempre que a gente grava um episódio e chega em casa no grupo, ele... Quando é que é o próximo? A gente chamou ele aqui pra fazer uma coisa também diferente, né? E Arnaldo, tu quer fazer isso que vamos, agora tá aí o cara engajado. Você vai falar alguma coisa, amigo? Quero ser o último. Já falou? Tá bom. Então, gente, olha, obrigado por quem assistiu, compartilha, deixa o like, escreve aí no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Kawaii, tudo aí que der, que tiver. Nos dê sugestões, deixe comentários. Patrocinadores, olhem pra gente, porque a gente aqui é um projeto que é independente, que a gente quer levar esse conhecimento aqui e também não só para Quixadá, mas para toda a região, pensar para o estado, que é um programa aqui do nosso lugarzinho, que a gente quer crescer, a gente quer levar isso para o mundo também. E é muito importante esse trabalho feito da gente para a gente, porque a galera valoriza muito coisa de fora, a gente quer fazer um negócio da gente, falando nossa língua, nosso idioma, e quer levar a nossa cultura também para o mundo, entendeu? E você, papai, mamãe, tio, vovó, vovô, traga seu filho aqui na Código Kid, traga ele para conhecer, fazer uma aula experimental. Gratuita, é de graça, não paga nada para ele conhecer a escola. Você conversar um pouco com a gente, entender a importância desse trabalho que a gente faz, que não é só um negócio, não é só uma empresa, é um trabalho que também a gente faz com amor, porque a gente sabe a importância disso, então a gente faz porque gosta, porque por dedicação, é um trabalho que eu amo fazer. Então traga ele aqui que eu tenho certeza que a gente vai transformar a vida do seu filho para melhor e vai preparar ele para o futuro que já está bem aí. E é isso. Massa Lite, massa João, massa Arnaldo, esse trabalho é muito gratificante, porque eu reforço a fala do Arnaldo, né? Porque a gente aprende, ensina e se diverte. Então é muito gratificante o projeto Podtech, apoia o nosso trabalho, porque de fato o que a gente tem também como intuito e objetivo é fortalecer esse ambiente de inovação que gira em torno da nossa cidade. Então, acompanha nosso trabalho, curte, comenta, dê sugestão de tema, né, João? Como você colocou, diz aí o que é que você quer saber sobre tecnologia, sobre inovação, que a gente vai estar aqui fazendo um esforço de estar pensando sobre essas sugestões. E se a gente não tiver, né, o cacife para responder as questões que envolvam as sugestões, a gente chama convidado, a gente chama quem sabe e faz junto e faz acontecer. Porque aqui é um trabalho que a gente pensa em compartilhar e atingir mais públicos e ter mais convidados, enfim, ampliar esse saber e esse conhecimento e compartilhar também essa alegria, essa satisfação em torno da inovação e da tecnologia em Quixadá. Forte abraço e até breve. Valeu! Será que eu digo o próximo episódio? Spoiler! Até aqui. Arnaldo é derrotado.